Depois de procrastinar por mais de 3 meses, eu resolvi voltar a fazer o que eu já estava fazendo. Gente, não sei nem como é que eu vou começar esse vídeo. Sei que a história é longa, então vocês peguem aí uma cadeirinha, sentem-se, tá? Se quiser pegar uma pipoca também e vamos começar. Gente, nos últimos meses muita coisa aconteceu. O meu último vídeo aqui no canal foi há 7 meses atrás. E de primeiro momento, vamos lá contextualizar tudo que aconteceu, contar a história do zero pra vocês. Vou resumir, porque se eu for contar detalhe por detalhe vai ficar muito grande. Mas, basicamente, no ano passado, no final do ano, eu decidi dar uma pausa nos cursos. Eu tinha até algumas alunas que queriam fechar comigo e eu resolvi não fechar porque eu estava sem tempo para poder colocar tudo que eu queria colocar em prática. Então eu resolvi pausar os cursos para eu conseguir focar mais no meu estúdio de unhas, né? Que eu tenho um estúdio de unhas, para quem não sabe. E aí eu tava em expansão, contratando pessoas, tava pensando em fazer uma reforma, e aí eu falei, tá, não vou conseguir dar atenção, né? Pra quem não sabe, eu tinha uma mentoria, então, né, tinha que ser uma coisa gravada, planejada, e aí eu não ia conseguir. E aí, gente, o que aconteceu? Eu decidi parar, e aí continuei nos atendimentos, né, e focada lá no meu estúdio. Porém, aí vem a parte espiritual, que pra você que às vezes não acredita, não tem a mesma fé, vai parecer loucura, mas não é, gente. É coisas que Deus faz na vida da gente. Passei por um processo espiritual, voltei, né, pra quem não sabe, eu sou evangélica, já era, mas eu estava afastada. E aí eu voltei a frequentar mais, a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E aí, gente, Deus pegou minha vida e fez assim, ó. Virou de cabeça pra baixo. Virou o ano, uma manicure, né, que trabalhava comigo, ela acabou tendo que sair porque ela engravidou, e aí eu tive que tentar substituí-la, não consegui. Hoje eu entendo que foi até a mão de Deus mesmo que me impediu mesmo de achar. E aí, gente, eu não sei ao certo o que aconteceu, mas meu coração ele se fechou para aquilo que eu tava vivendo, que era o estúdio, que era as unhas. E aí começou todo o processo, né, da parte de Deus, um tratamento na parte de Deus mesmo. Porque eu tava muito focada no meu espaço, eu tava muito focada em fazer dinheiro, em fazer dar certo. E eu tava começando a trocar, a inverter os papéis e a começar a buscar demais isso. E esquecer do resto. Tava priorizando as coisas erradas. Não tem nada de errado em você ser uma pessoa ambiciosa, não tem nada de errado em você fazer dinheiro, não tem nada de errado, você não precisa ser pobre, nem nada do tipo, né? Eu odeio essa parte que algumas pessoas têm, que se você tem que seguir a Deus, eu tenho que ser pobre. Nada a ver, gente. Humildade não tem nada a ver com pobreza, tá? Mas, de fato, eu estava servindo mais ao dinheiro do que a Deus e do que a minha família, enfim. E o tratamento que Deus fez comigo era realmente para tratar essa parte em mim. E aí meu coração fechou, né, pro meu estúdio, e eu não consegui achar ninguém também. Juntou tudo, eu comecei a fazer uma faculdade. Na época eu comecei a fazer ciências contábeis, uma faculdade que eu queria fazer há muito tempo, que eu achava que era essa, né, mas eu me confundi, vocês vão entender depois. E aí eu comecei a fazer faculdade, e aí surgiu a oportunidade de fazer um estágio, e aí eu fechei o meu espaço. Fechei, entreguei a minha sala, vendi a maior parte das minhas coisas, fiquei só com a minha mesa de atendimento, fui trabalhar, né, onde eu estou hoje, que é trabalhando no salão maior aqui da minha cidade, numa salinha onde eu subloco lá o local, e só atendo as minhas clientes até então, sexta e sábado, né, agora, recentemente, que eu abri a minha agenda durante a semana também, mas somente na parte da manhã. E esse foi um tempo em que ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu descansei a minha mente, eu tive tempo para pensar, para colocar os meus pensamentos em ordem, mas também, por outro lado, foi um tempo muito ruim, porque eu passei por um processo muito profundo, eu diria. Porque quando aconteceu tudo isso, que eu deixei o espaço e tudo mais, a minha ambição, ela se perdeu. Então eu parei de ser aquela mulher ambiciosa, aquela mulher que sonhava alto, que queria alcançar, porque eu achava que aquilo estava totalmente errado, por estar passando daquele tratamento com Deus. E aí eu recebi uma palavra
de Deus mesmo, falando pra eu voltar a sonhar. Essa palavra eu recebi através de uma pessoa, nunca vi essa pessoa na minha vida, na verdade até hoje eu nem sei quem é, porque na hora eu tava na igreja de olho fechado, então nem sei quem é que falou. Mas eu recebi essa palavra dizendo que era pra eu voltar a sonhar. E que os sonhos que eu iria voltar a sonhar, Deus iria realizar. E aí, quando eu recebi essa palavra, de primeiro momento, eu não fiquei feliz, assim, eu fiquei confusa. Porque eu pensei, mas Deus, né, fez todo esse processo que tá acontecendo na minha vida e agora ele fala pra eu voltar a sonhar? Será que seu inimigo querendo me confundir? Será que... E ficou será, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito encantada com o cuidado de Deus na minha vida, de olhar pra minha necessidade essa que eu nem reconhecia em mim, porque não era uma coisa que tava me incomodando. Gente, nessa época, eu acho que foi a época que eu estava mais em paz na minha vida. E até hoje, eu não me arrependo de ter tomado a decisão que eu tomei de fechar o meu espaço. E assim, eu tava numa paz que realmente, a paz que excede todo entendimento, era essa paz que eu tava. Tava tudo maravilhoso, menos o estágio, porque o estágio rolou algumas coisinhas lá, internas mesmo, que a equipe não era boa, enfim. Mas tirando essa parte, tava tudo ótimo, ótimo. Eu tava numa paz tremenda, assim, totalmente rendida com aquilo. Então não era uma coisa que tava me incomodando eu ter deixado de sonhar, eu não tava sofrendo, orando por aquilo, por nada. Tanto que na hora que a pessoa veio falar comigo, eu fiquei até assim, gente, será que a pessoa tá falando certo? E depois eu entendi, né? Mas fiquei assim, encantada com a necessidade. Inclusive no dia, Deus até me confirmou isso através da pregação, mas eu tava tão emocionada que eu só fui vendo isso depois, que a gente vai raciocinando tudo depois, né, gente? Vocês aí que são cristãos, né, que vivem uma vida que acredita em Deus, enfim, já passou por essa experiência, vão me entender melhor. Se você ainda não viveu, abra seu coração pra você viver, porque é maravilhoso. Mas aconteceu tudo isso, e aí Deus me confirmou a palavra na pregação, mas eu entendi depois, mas ele falou, o pastor lá pregando falou, né, que Deus era um Deus que enxergava as nossas necessidades e que via as nossas necessidades antes mesmo da gente sequer a gente mesmo enxergar. E foi isso que eu passei naquele dia. Mas ainda fiquei muito confusa, não consegui, tá? Voltar a ser ambiciosa assim na mesma hora. Foi um processo bem difícil, um processo que eu ainda estou passando, inclusive. Mas a partir daquele momento as coisas começaram a andar e tomar outro rumo. Depois de algum tempo eu tava no estágio ainda, e aí um belo dia também, gente, eu pisei o pé no estágio e aí eu comecei a entrar em desespero e eu queria sair daquele lugar, e aí eu pedi demissão. E aí no dia que eu pedi demissão, uma pessoa, uma amiga minha, me enviou o devocional dela. E gente, o devocional era exatamente a mesma palavra que eu tinha recebido nesse dia. A mesma. E ali foi uma confirmação pra mim que realmente era o que Deus queria que eu fizesse, né? Que era realmente pra eu sair do estágio. Eu não sabia o que eu ia fazer, se eu ia voltar com os atendimentos, se eu não ia, se eu ia voltar a dar curso, se eu não ia. Eu, de fato, não sabia, mas assim, eu fiquei mais uma vez encantada com o cuidado de Deus na minha vida. E aí, tudo isso aconteceu, né? Tudo isso aconteceu na minha vida. E aí eu fui vivendo os meus dias. Isso foi em abril, gente. Nós estamos em julho. Isso aconteceu em abril. E desde lá, eu fiquei em casa. Como eu disse, eu abri minha agenda dia de semana, tem pouco tempo, não tem nem uma semana. Então, eu tava atendendo somente no sábado e na sexta-feira. E na sexta-feira também tem pouco tempo que eu abri. Acho que na sexta-feira deve ter menos de um mês que eu abri minha agenda na sexta. Então, eu tava só aos sábados. Então, eu tava ficando muito em casa. E de primeiro momento foi bom. Eu comecei a tirar alguns cursos que eu tinha, né, não tava tendo tempo pra poder ver, alguns livros que eu, né, não li, tava voltando a ler, aquele trem todo. E por um tempo foi bom, mas aí depois eu comecei a procrastinar. Eu sabia o que eu queria fazer, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu sabia que Deus já tinha me confirmado várias vezes pra eu fazer aquilo, mas eu parei, eu me estagnei, eu não me achava capaz. Eu comecei a questionar se tudo que eu tinha vivido realmente foi meu mérito. Eu comecei a falar, não, mas eu acho que eu não sou tão capaz assim. E eu pensei em voltar pro CLT de novo e ficou naquele trem. E Deus me confirmou por várias e falou comigo por várias e várias vezes, enquanto eu li a palavra, enquanto eu vi uma pregação, pra eu ir, pra eu fazer. Tanto que eu cheguei a falar com Deus assim, não, Senhor, eu vou esperar até ano que vem, que aí nesse meio tempo eu vou estudando, eu vou me capacitando. E Deus falava comigo, não, é pra você fazer agora. É pra você fazer agora. E nisso tudo, gente, foi um processo muito difícil. Ainda é um processo bem difícil, porque hoje, gente, depois de muito ficar mal, eu acho que se eu
postergasse mais, eu ia tentar em uma depressão. Porque, sério, tinha dia que eu não queria levantar da cama. Eu comecei a perder o gosto de fazer as coisas até mesmo que eu gosto. De fazer coisas que eu gostava de fazer, como ler, estudar. Eu nunca fui uma pessoa que eu não gosto de fazer essas coisas. Pelo contrário, eu gosto, eu sou uma pessoa ativa, eu gosto disso. Mas eu não tava conseguindo fazer nem isso, tinha dia. Tinha dia que eu queria literalmente ficar sentada o dia todo no sofá. E foi dias difíceis, mas hoje eu acordei, não acordei bem, tá, gente? Acordei péssima de novo. Mas eu falei, quer saber? Chega! Eu vou me permitir tentar, porque antes também, além desses pensamentos de incapacidade que eu tinha, eu também tinha muito problema de pensar o que os outros iriam pensar. Então, o que os outros vão pensar? Porque eu fechei meu espaço, agora eu vou abrir minha renda de novo. O que os outros vão pensar? Porque eu vou começar a dar curso. E aí as pessoas vão pensar, nossa, mas ela fechou, que não sei o quê. E tipo assim, gente, ficava pensando o que os outros vão pensar. E, gente, eu nem sou essa pessoa, tá? Porque eu, naturalmente, eu odeio ficar nesse pensamento de o que os outros vão pensar. Problema, o que os outros vão pensar. Eu pensava assim antes. E do nada eu tava pensando totalmente contrário. É engraçado que quando Deus te manda fazer uma coisa, aquela coisa se torna a coisa mais difícil do mundo. Olha só pra você ver, no ano passado, eu estava justamente colocando todos os meus planos em prática, sem nenhuma objeção, com sangue nos olhos. E se eu recebesse a palavra que Deus falou comigo, que Ele iria realizar na minha vida, menina, aí que eu ia pra cima mesmo. Mas, quando Deus manda a gente fazer, parece que o inimigo fica furioso. Não sei o que acontece não, menina, não sei. Eu sei que as coisas começam a dar tudo errado. Sua cabeça começa a jogar contra você mesmo. Você não consegue fazer, você não consegue sair do lugar. O medo te persegue de dar errado, de não ir pra frente. É um tanto de coisa que é até difícil de explicar. E aí hoje, eu falei, quer saber? Chega! Eu cansei de ficar nessa mesmice, eu cansei de chorar do nada, eu cansei de ficar passando por isso e eu vou fazer. Gente, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai dar errado, eu não sei como será, como vai ser feito, eu não sei como que eu vou fazer tudo que eu quero fazer, mas eu sei que Deus é comigo e pra mim isso é o suficiente. Então hoje eu dei um basta e eu falei, olha, tô com medo? Tô. Tô ansiosa? Tô. Tô com vergonha? Estou. E eu nem sou uma pessoa vergonhosa. Mas, independente disso, eu vou fazer. Eu vou dar minha cara a tapa e vou fazer. Eu vou me permitir ser vista tentando. E é isso. E agora que eu me dei conta, gente, que eu não coloquei meu microfone. Mas eu acho que o áudio vai ficar bom, porque tá um silêncio aqui. Então vocês me perdoam, porque eu esqueci o microfone de tão eufórica que eu tô. Ai, gente, tô falando com vocês? Tô falando com vocês? Mas vai sair assim mesmo, que já tem 12 minutos de vídeo, eu não vou começar do zero, não. Mas enfim, gente, hoje eu falei que eu ia começar, que eu ia me permitir tentar, ser vista tentando, me permitir acertar e principalmente me permitir errar. Porque na posição que eu tava antes, eu não tava me permitindo nada, eu não tava me permitindo acertar, eu não tava me permitindo errar, eu não tava me permitindo fazer nada, eu tava me permitindo só ficar quieta, calada. E só isso tava me consumindo, porque eu não sou assim. Então agora, gente, vocês vão me ver tentando, errando, falhando, acertando. Vocês vão me ver eu me mexendo. E eu deixando de ser essa Ana que tá aqui morta, parada. Vamos acordar pra vida. Entendeu? E aí eu resolvi abrir esse processo todo. Porque na minha cabeça antes, gente, o que eu queria fazer? Eu queria gravar o curso que eu quero gravar. Eu queria deixar tudo pronto, tudo perfeito. Repaginar tudo do zero. Fazer uma sessão de foto incrível, que é trem todo. E fazer tudo certinho. E aí sim fazer. Só que, gente, se eu ficar esperando eu ter ânimo pra fazer tudo isso, pra depois eu aparecer a cara aqui e falar, não ia acontecer nunca. Porque já são 3 meses, gente, fazendo isso. Nós estamos em julho, hoje é dia 8 de julho. Eu pedi demissão do meu estágio dia 16 de abril. Você tem noção? Então, se eu fosse esperar mais tempo, eu não ia fazer. Então eu falei assim, quer saber? Eu não tenho um curso gravado, eu não tenho foto, eu não tenho nada. Só as coisas antigas, né, gente? Mas assim, do novo que eu queria trazer, eu não tenho nada. Mas quer saber? Eu tenho Deus e eu vou pra cima e é isso. E eu vou fazendo e vou mostrando pras pessoas como é passar por esse processo, criar isso. Eu sei que vão ser dias difíceis. Eu sei que vai ter dia que eu vou acordar e eu vou falar, meu Deus, que merda que eu fiz. Mas eu precisava dar louca, gente. Eu falo que a gente, de vez em quando, a gente tem que ficar louca, entendeu? E fazer. Porque se a gente não fizer, a gente fica parada. E eu falei assim, pensei comigo, se eu estou nessa situação, com certeza tem outras pessoas que também estão. E assim, então, vamos se unir? Vamos se unir e vamos se mexer. Se você tá aí na sua casa passando por isso, menina,
levanta, acorda, comenta aqui pra mim se você tá passando por isso. E se você tiver, bora fazer diferença, bora entrar em movimento, bora tirar os projetos do papel, entendeu? Porque se a gente não se mexer e dar uma de doida, a gente não faz. E é isso que eu vim aqui pra fazer, gente, dar uma de doida nessa internet, colocar minha cara a tapa e ir pra dentro. Entendeu? E se não der certo, pelo menos a gente tentou. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Mas é isso, gente. Eu vim aqui pra contextualizar pra vocês, falar um pouquinho do que vai acontecer. Como eu disse, o último vídeo aqui desse canal tem 7 meses atrás. Antes, o curso, né, que eu dava aqui pra vocês, o principal tema que eu falava aqui com vocês era sobre atendimento. Vai mudar um pouquinho, tá? Eu vou conduzindo isso com vocês aos poucos. Mas o importante que eu queria que vocês soubessem é que eu vou compartilhar essa jornada com vocês. Eu espero que vocês gostem. Vou tentar mostrar mais os bastidores aqui no YouTube, além de trazer vídeos técnicos aqui pra vocês, ensinando vocês. Me acompanha lá no Instagram também, se você não me acompanha ainda, é by.anateixeirabeauty em todas as redes sociais, no Instagram, lá no TikTok e também aqui no YouTube, né, mas aqui você já tá aqui. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve pra acompanhar, tá, essa jornada aí. E assim, gente, me desejem sorte e venham comigo, se você tá passando por isso também, venham comigo pra gente se mexer e mudar nossa realidade, tá? Mas se você é da área da beleza, fica por aqui, que vai sair muito conteúdo incrível e eu espero que dê tudo certo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ficado claro o porquê que eu fiz esse vídeo e a história também. Eu tentei resumir o máximo pra não ficar tão grande esse vídeo, mas já ficou, né? Mas enfim, é isso. Espero que vocês gostem da nova Ana, que eu mudei tudo, gente, até o cabelo, né? Meu cabelo, pra quem me acompanha aqui, era maior. Mas eu dei a louca, gente, cortei até o cabelo. Enfim, é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.